Olá, você seguidor aqui do canal Mediperícia. É um prazer estar aqui com você no YouTube, fazendo mais um conteúdo aqui de relevância sobre medicina legal e perícia médica. Hoje eu estou aqui, Rodrigo Souza, se você ainda não me conhece, médico perito, editor-chefe aqui do canal Mediperícia, junto com o outro fundador do Mediperícia, Dr. João Nicole, que é perito médico federal, anestesista de carreira do Exército, e que nós vamos conversar hoje sobre assuntos relevantes, iniciando logo com um vídeo da vida real de uma perícia médica realizada no INSS pelo nosso perito médico federal, Dr. João Nicole. E aí vamos começar por esse vídeo para você que entenda, depois a gente vai falar um pouco do que a gente vai conversar hoje. Mas antes disso, deixa eu te pedir um favor, se você gosta do Mediperícia, se você acompanha nossos conteúdos, deixa aqui seu like e se inscreva no nosso canal para você receber notificações dos novos conteúdos e saber em primeira mão das notícias e dos conteúdos do Mediperícia. Não é isso, João? Exatamente, Rodrigo. Como sempre, o Mediperícia inovando, né? Então, vocês vão ver na prática, né? Como é que chegam os casos, né? Para a perícia médica federal junto ao INSS, né? Você futuramente vai se deparar com casos como esse, mas a gente tem a nossa preocupação aqui ensinar você a fazer prova, ensinar você a passar nesse concurso da PMF, que está na agulha para sair aí. Mas, devido, né, à relevância do assunto, a gente viu necessidade de trazer um caso real para que você enxergue a importância de você conhecer o assunto, até para matar as questões da prova. Então vamos lá. Isso aqui foi um vídeo, tá certo, de um trabalhador de uma metalúrgica que, ao se encaminhar para a perícia médica do INSS, foi atendido pelo Dr. João Nicole e trouxe como argumento, né, como uma das provas dele do arsenal, esse vídeo sobre o ambiente de trabalho. E o Dr. João Nicole teve toda a expertise de saber fazer investigação, né, ocupacional, e saber o histórico ocupacional. Depois do vídeo, João vai dar mais detalhes. E a importância, hoje nós vamos começar desse histórico ocupacional, bem colhido pelo perito médico, para ele saber entender, né, qual é a função do trabalhador e depois poder determinar ou afastar o nexo de causalidade nas situações que o nexo pode estar envolvido na doença. Rapidinho, Rodrigo. Antes de você iniciar o vídeo, o aluno ele tem que ter a seguinte percepção, né? Veja, no dia a dia, né, como perito médico federal, você tem que entender e enxergar e ter essa visão de que muitas doenças, né, que acometem o trabalhador, né, são doenças causadas por um ambiente hostil de trabalho, né, ou por um agente nocivo, tá? E isso implica, né, em um afastamento prolongado. Isso repercute na economia da cidade, da empresa, enfim. Então, o perito médico federal ele tem um papel extremamente importante em reconhecer esses agravos, até para evitar, né, que esse trabalhador acometido, né, por uma doença relacionada ao trabalho, né, ou devido a esse agente agressor hostil do trabalho, que ele não fique com a sequela, né, ou que novos trabalhadores se submetam ao mesmo agravo. Então, você tem um papel extremamente importante nessa proteção à saúde do trabalhador. Isso está amparado na legislação previdenciária e trabalhista, então você tem que ter essa visão macro, né, de que você está ali para exatamente reconhecer, né, eventuais agentes nocivos ou hostis do trabalho, né, que estejam diretamente ligados ali à doença relacionada ao trabalho. Então, acho que tem que ter essa visão macro, e aí vamos dar sequência à aula aí. É uma das principais funções do perito médico federal, identificar esses agravos relacionados à função ao trabalho que o trabalhador exerce. Os fatores de riscos ambientais, né? Então, vamos lá. O vídeo não tem a qualidade 4K, até porque foi gravado pelo trabalhador, pelo próprio celular dele, mas demonstra ali a quantidade de riscos, né, que o trabalhador desse está submetido, inclusive numa grande empresa, né, de metalurgia. Então nós vamos comentar agora a resolução número 485 do INSS de 2015, que vai falar exatamente isso, né, os procedimentos a serem adotados pela perícia médica federal na inspeção no ambiente de trabalho dos segurados.
Qual é a importância dessa resolução, João? Então, Rodrigo, o aluno ele tem que entender, né, que durante a perícia médica previdenciária, né, vão ter situações, né, em que, né, aquela doença que está provocando incapacidade, né, ela, né, vai ser uma doença relacionada ao trabalho. Né? Então, no ambiente de trabalho, você pode ter agentes nocivos, né, ou um ambiente, né, hostil ali, agressor, que vai provocar diretamente aquela condição mórbida, né, que gerou incapacidade. Né? Quando isso acontece, há um amparo na legislação previdenciária, né, e na legislação trabalhista, né, com o intuito de proteger a saúde do trabalhador, tá certo? E de evitar que novos agravos, né, como esse aconteçam. Né? Então, o perito ele tem, né, o dever ali de reconhecer isso, né, né, para evitar essa reação em cadeia. Tá? E aí o que é que acontece? Essa resolução ela traz exatamente isso, né? Porque veja, no mundo real, o segurado vai chegar ali para você, né, com fotos, né, com vídeos, mas né, cabe a você, se você ficou na dúvida com relação àquele ambiente de trabalho, né, cabe a você fazer diretamente a inspeção do local de trabalho. Né? E é isso que traz a resolução. Então você, futuro perito médico federal, você vai se dirigir ao local de trabalho para fazer a inspeção daquelas condições de trabalho. Então você vai chegar lá, né? É claro que existe, e vocês vão ver isso na resolução, a resolução trata disso, você vai ter todo, né, o processo de trabalho ali documentado pela resolução, de modo a permitir que você faça aquela inspeção, né, do local de trabalho. Excelente. Então, entendendo que não é a regra, né, são casos mais excepcionais, mas que está lá nas atribuições do perito médico federal, como nós vamos ver em seguida aqui. Então, a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças da CID. Então, aqui nesse parágrafo, nós temos vários conceitos importantes para você que quer ser um perito médico federal e você entender isso. A primeira coisa é que, quando a gente fala de acidente de trabalho, a legislação diz que, para você caracterizar um acidente de trabalho, precisa haver incapacidade para o trabalho decorrente daquele acidente. Então, se o trabalhador sofre um acidente no ambiente de trabalho, mas aquilo não gera uma incapacidade, aquilo não é caracterizado como um acidente de trabalho, como diz a legislação previdenciária e trabalhista. Então, já é um conceito importante. O segundo conceito é você entender o que é o nexo técnico-epidemiológico. Esse nexo é um nexo estatístico em que o INSS correlaciona agravos prevalentes em determinado tipo de empresas ou no empregado doméstico. Então, há uma análise estatística entre alguns tipos de agravos e algum tipo de empresa. E aí, o perito médico federal ele tem a autonomia e a função de, diante daquele agravo e daquele tipo de empresa, o sistema do próprio INSS vai perguntar, num momento da perícia, ao perito: você concorda com o nexo epidemiológico ou não? E aí você vai fundamentar a sua resposta concordando ou discordando daquele nexo, de acordo com tudo que você colheu da história clínica, da história ocupacional do segurado, do trabalhador, em relação àquela doença. Exatamente. E aí vem dizendo exatamente isso, decorrente da relação entre a atividade da empresa, porque é o KNAI da empresa que tem relação estatística com esse nexo. Né? E a entidade mórbida motivadora da incapacidade que está lá na CID. Então, a relação dessa doença, dos agravos, com o KNAI da empresa. Não é isso, João? Exato. Para você que está chegando agora na aula, não se assuste, né, porque a gente vai ter ali, né, um vade-mecum do Medperícia que a gente vai, né, explicar de forma breve tudo isso aí, né, o que é um nexo técnico epidemiológico, o que é um nexo causal, o que é CID, né, o que é um KNAI. Então não se preocupe que a gente vai trazer isso para vocês, né, o vade-mecum ali do Medperícia. Então a resolução segue dizendo que a competência de reconhecer tecnicamente o nexo entre o trabalho e o agravo é da perícia médica federal. Então, só quem determina o nexo entre o trabalho e o agravo é o perito médico federal. Certo? É uma função exclusiva dele. Quando necessário, deve-se realizar a inspeção no local de trabalho do segurado,
visando a confirmar as informações contidas no perfil profissionográfico previdenciário PPP, que hoje é digital pelo e-social, para fins de aposentadoria especial. Não é isso, João? Exatamente. Então, perceba você que a resolução ela vai dar autonomia ao perito, e atribuição ao perito para que ele faça a inspeção no local de trabalho, reconheça ou não ali, agravos, que eventualmente estejam provocando, aquela doença, ocupacional ou não, acidente de trabalho ou não, mas não para por aí, A importância dessa inspeção do local de trabalho, consiste também aqui, como o Rodrigo pontuou, em identificar ali agentes nocivos, que vão servir para subsidiar a análise da aposentadoria especial, Então, existe uma classe de trabalhadores que são expostos a agentes nocivos, e a gente vai ter esse módulo, tratando sobre o assunto, que eles vão se aposentar com um tempo menor de contribuição, 15, 20 ou 25 anos, a depender do agente nocivo. Então, perceba que essa inspeção feita pela PMF, ela tem importância muito grande, E eu vou além, No decorrer do curso, a gente vai esmiuçar essa resolução e perceba que a PMF tem um poder até de autuação sobre a empresa, Então, eventualmente, se a empresa não tiver, vocês vão ver isso no decorrer da explicação aqui, cumprindo, as normas ali de segurança, do trabalho, essa empresa ela pode ser autuada, e futuramente multada, Então perceba que essa inspeção trazida pela resolução 485, de atribuição ali da PMF, ela tem uma importância muito grande, para a prova e para a vida, Excelente. E aqui, seguindo na resolução, nós temos o artigo 2º, que diz que para inspeção no ambiente de trabalho deverão ser observados os elementos inerentes à história clínica e ocupacional descritos nos seguintes documentos. Então, além da perícia prévia, que você já fez a história clínica e ocupacional, você também vai avaliar os documentos, que é 1. Prontuário médico, 2. O PPP e demais dados da análise de função, 3. O laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, LTCAT. Só uma observação aqui, Rodrigo. Essa resolução de 2015, ela está um pouquinho desatualizada no tocante a esse inciso 3º aqui da LTCAT, Vocês vão perceber no módulo que trata do E-Social, que hoje as informações relacionadas ao ambiente de trabalho, elas estão vindo hoje no formato, elas foram ajustadas para que cheguem, à Previdência através do E-Social, num formato digital, Então hoje, tudo relacionado à saúde do trabalhador, vai ser informado pelo empregador através desse E-Social, e aí constando todas essas informações aí relacionadas à saúde do trabalhador, Excelente. Também temos aqui no 4, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, Carteira de Trabalho para análise dos vínculos empregatícios anteriores e Comunicação de Acidente de Trabalho, a CAT, se houver. Então você veja aqui, PPRA, PCMSO, também assuntos que nós vamos estar discutindo em vídeos subsequentes, em conteúdos posteriores, tem a ver com as NRs, E a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, nós já fizemos um vídeo aqui no YouTube sobre isso, que fala exatamente quando emite e quando não emite a CAT, que é um documento que está relacionado quando há um acidente ou uma morte no trabalho, o empregador é obrigado a fazer a emissão da CAT, e se não fizer, outras entidades podem fazer, como a autoridade pública ou o sindicato, inclusive o próprio empregador. Lembrando, Rodrigo, que até questão de prova, é relevante pontuar isso aqui, que essa notificação do acidente de trabalho através da CAT, ela é obrigatória, Exatamente. É obrigatório em caso de morte, é imediata, e nos outros acidentes tem um prazo de 24 horas, a não ser que o agravo só seja identificado no momento posterior. O artigo 4 da resolução diz que a inspeção no ambiente de trabalho terá por finalidade 1. Reconhecer tecnicamente o nexo entre o trabalho e o agravo. Exatamente isso. Se o perito determina que, para confirmar, ele acha que precisa fazer uma inspeção, a primeira função exatamente disso vai ser reconhecer tecnicamente lá, buscando o fator de risco, averiguando esse fator de risco e determinando tecnicamente o nexo entre o trabalho e o agravo.
Segundo, verificar se existe, por parte da empresa, cumprimento quanto às normas de segurança e higiene do trabalho. Também uma função do perito médico federal, não é, João? Exatamente. Foi o que a gente pontuou anteriormente, né? Então, isso é importante, né? Porque se a empresa não estiver cumprindo, né, com essas normas aí, ela pode ser autuada, né, pela PMF e futuramente, né, multada pelos órgãos, né, responsáveis. No terceiro, verificar a adoção e o uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança do trabalhador. Nós sabemos que as empresas onde existem fatores de risco podem implementar tanto medidas coletivas, né, equipamentos de proteção coletivas, como equipamentos de proteção individual. E aí o perito também pode verificar a adoção e o uso dessas medidas, se está de maneira correta ou não. O número 4, constatar se a doença ou lesão invocada como causa do benefício junto ao INSS é preexistente ou não ao ingresso ao regime geral da Previdência Social, excetuando-se os casos de progressão ou agravamento. Também conteúdo importante da legislação previdenciária, que você que acompanha aqui o Médico Perícia já viu, já sabe sobre isso, já viu questão nos nossos stories, já viu conteúdo aqui no YouTube falando sobre isso, que é exatamente se você tem uma doença pré-existente, né, ao ingresso ao regime da geral da Previdência Social, você não vai poder determinar o nexo, né, com aquele trabalho se essa doença é pré-existente. No entanto, se aquele agravo decorre de uma progressão ou de um agravamento da doença por um fator de risco que está na empresa, aí você vai poder determinar o nexo, porque houve uma progressão ou agravamento daquela doença por um fator que está lá no ambiente de trabalho. Não é, João? Exatamente. O número 5, verificar se as informações contidas no PPP estão em concordância com a LTCAT, utilizando como base a sua fundamentação para fins da aposentadoria especial. Então, essa atividade, João vai pormenorizar melhor como é feita essa avaliação da aposentadoria especial e a importância dessa documentação do PPP. Isso é até uma tarefa, né, que tem uma atribuição, uma pontuação específica, conforme portaria. Então, hoje, isso chega para a PMF através de um trabalho remoto, né? Então, chega no sistema lá no PMF Tarefas, essa análise de aposentadoria especial, né? E o documento base que a PMF utiliza, né, para o enquadramento ou não é exatamente o PPP, né, que hoje vem nesse formato aí, né, digital, através do e-social, né, mas e formulário disponibilizado pelo INSS, mas hoje o PPP ele é utilizado como base, né, para análise, né, do enquadramento ou não à aposentadoria especial que é feito pela Perícia Médica Federal. O item 6, confirmar se as informações contidas na LTCAT estão em concordância com o ambiente de trabalho inspecionado com fins da aposentadoria especial. Então, sempre levando em conta essa questão de avaliar nexo e também avaliar os riscos para concessão de aposentadoria especial. E o número 7, avaliar a compatibilidade da capacidade laborativa do reabilitando frente ao posto de trabalho de origem e frente ao posto de trabalho proposto pelo empregador. Então, nos casos de reabilitação profissional, onde precise de uma inspeção no local de trabalho para verificar se o novo posto de trabalho proposto pelo empregador é adequado àquele segurado que está no processo de reabilitação, também pode ser necessária essa inspeção no local de trabalho. No artigo 10 da resolução, nós temos que, após realizada a inspeção no local de trabalho, a perícia médica do INSS reconhecerá ou não o nexo entre o trabalho e o agravo, devendo a APS, detentora do benefício, em ambos os casos, emitir junto à perícia médica uma carta de notificação, caso reconhecido o nexo, está lá o anexo 6, ou o anexo 7, caso não reconhecido o nexo, em 3 vias, sendo uma para ser juntada ao processo concessório e as outras 2 para serem enviadas à empresa e ao segurado. E aí nós vamos entrar agora num assunto interessante e muito importante para o perito médico federal, que é a perda auditiva ocupacional. Então, se você está estudando para perícia médica federal, você quer ser um perito médico federal, você está acompanhando os conteúdos aqui do Médico Perícia para se preparar para o concurso da perícia médica federal, o melhor concurso paramédico do Brasil, né? Você precisa entender a importância da perda auditiva ocupacional, porque muito provavelmente vai ser uma das questões da prova. E quando você se tornar perito médico federal, vai ser
um agravo bastante prevalente nas suas avaliações. Você vai precisar entender se essa perda auditiva é ocupacional ou não. Nós vamos explicar aqui como é que caracteriza essa questão, se a perda é ocupacional ou não. Avaliar a questão do ruído, como é que avalia uma audiometria, não é isso, João? Exatamente. Então, perceba você que o vídeo trazido no início da aula, né, ele não versa apenas sobre a inspeção do local de trabalho. Né? Se você, né, prestou atenção no vídeo, né, você identificou ali, né, um ruído, né, acima do nível de tolerância. Né? Então, perceba, né, que aquele trabalhador ali vai estar geralmente exposto àquele ruído ali por 6 ou mais horas. Né? Então, essa habitualidade e permanência, né, pode fazer com que aquele ruído ele, né, seja enquadrado, né, para fim de análise de aposentadoria especial, além de posições forçadas ali que podem trazer consequências também à saúde do trabalhador. Então, perceba que o vídeo que a gente traz no início da aula, né, é um vídeo extremamente ruidoso, né, que trazendo para vocês ali, né, esse contexto da aula agora, que é essa perda auditiva induzida por ruído. Então, a gente não trouxe aquele vídeo por acaso, a gente trouxe para que você enxergue, né, a partir de hoje, comece a enxergar, a ter essa visão ampla da coisa. Né? Então, a gente trouxe para trazer uma resolução que trata da inspeção do local de trabalho, pode ser, né, um assunto abordado na prova, mas principalmente para trazer essa questão, né, do ruído, nesse contexto de que pode provocar perdas auditivas, né, e isso tem implicação, né, e a PMF tem que estar antenada a isso aqui, tá bom? E aí, puxando um gancho, né, da medicina geral, né, que foi cobrada, né, no último concurso, a gente já traz aqui um possível tema da prova aí, né, de mão beijada para vocês aí. Exatamente. É muito provável que ocorra, uma das questões seja sobre a perda auditiva ocupacional. Então, sempre que estudamos as perdas auditivas de origem ocupacional, devemos levar em conta que há outros agentes causais que não somente podem gerar perdas auditivas, independentemente de exposição ao ruído, mas também ao interagir com este, potencializar os seus efeitos sobre a audição, como, por exemplo, a exposição a certos produtos químicos, as vibrações e o uso de alguns medicamentos. Então, ter em mente que outros fatores inerentes ao trabalho ou fora do trabalho podem agravar ou serem os fatores etiológicos da perda auditiva ocupacional, não só o ruído, não ficar só pensando no ruído. Como, por exemplo, a vibração, que é um fator ocupacional importante. Então, o ruído é o agente mais comum das perdas auditivas ocupacionais. E aí, reforçando isso, que, no entanto, faz-se importante destacar outras causas como exposição a solventes aromáticos, exposição a metais pesados, exposição a agentes asfixiantes e o fator vibração, que, dentre esses, tem uma importância grande. Então, se você está lá diante, por exemplo, de um trabalhador que é um operador de martelete, né, aquela broca lá, um trabalho braçal importante, você pode estar diante ali de um trabalhador que tem uma perda auditiva ocupacional e que tem dois fatores de risco no mesmo ambiente, tanto a vibração quanto o ruído do martelete lá. Então, a perda auditiva induzida por ruído, né, é uma doença de notificação compulsória quando se tratar de caso de perda auditiva relacionada ao trabalho. Então, foi diagnosticado pelo médico do trabalho, ou pelo perito, ou pelo médico que está acompanhando o trabalhador, tem que se notificar de forma compulsória ao Ministério da Saúde. O agente físico ruído é o mais prevalente no ambiente de trabalho, sendo frequente sua avaliação nos processos de aposentadoria especial. Então, entender aqui nesse parágrafo importante, que é um agente físico, tá certo? O ruído, e que, por ser muito prevalente, ele muito cobrado nas questões de prova e vai ser muito cobrado no seu dia a dia quando você estiver trabalhando como perito médico federal. Então é importante para o perito médico conhecer os principais conceitos técnicos utilizados quando dá análise nas diversas demonstrações ambientais relacionadas ao ruído. O som, certo, é uma sensação auditiva provocada por variações de pressão geradas por uma fonte de vibração. Já o ruído, ele pode ser definido como um som indesejável, errático, intermitente ou com oscilações estatisticamente aleatórias. É um sinal acústico aperiódico, né, originado da superposição de vários movimentos de vibração com diferentes frequências que não apresentam relação entre si. Por isso
que essas vibrações, ao chegar no aparelho auditivo, podem causar lesões, como nós vamos ver. Então, quando você fala em ruído ocupacional, existem parâmetros de mensuração, certo? A técnica de mensuração do ruído está estabelecida na legislação. Então, tem lá uma legislação específica e você encontra isso lá na NR15. Então, importante saber que quando você fala de ruído, né, a técnica de mensuração está lá na NR15. O ruído ocupacional está tratado especificamente no anexo 1 e 2 dessa NR15. Então é importante você já fixar esse conceito e risco, ruído ocupacional, está lá na NR15. E a norma de higiene ocupacional 1, né, da Fundacentro, também estabelece procedimentos técnicos de aferição de ruído. De acordo com o anexo 1 dessa NR15, né, o ruído contínuo ou intermitente é todo e qualquer ruído que não está classificado como ruído de impacto ou impulsivo. O anexo 1 dessa NR15 recomenda que os níveis de ruído contínuo ou intermitente sejam medidos com aparelho medidor de nível de pressão sonora, operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta slow, e que as leituras devem ser realizadas com o instrumento próximo ao ouvido do trabalhador, quer dizer, simulando o local onde aquele ruído está. Né? Aquele ruído chega até o trabalhador. Você não vai lá ferir na fonte, né, do ruído, e sim como é que ela chega lá no trabalhador. Vou fazer uma observação aqui, tá, Rodrigo? Então, perceba, né, que essa aposentadoria especial, né, ela vai ser analisada pela PMF, né, pelo Perito Médico Federal. Né? Então, você, né, vai identificar ali no PPP, né, ou na inspeção do local de trabalho, se existe aquele agente nocivo, né, e se ele é habitual e se ele é permanente. Perceba o seguinte, tá? No início do vídeo, né, você viu o trabalhador, né, usando equipamentos de proteção individual, tá? Tinha lá um protetor auricular, tá? E hoje, para a legislação previdenciária, né, e para o perito, né, o fato do trabalhador estar usando EPI não descaracteriza, né, o direito à aposentadoria especial. Tá? Mesmo ele utilizando o EPI, né, mas submetido ali àquele ambiente hostil, né, com ruído acima do nível de tolerância, pode permitir que ele se aposente, né, tenha direito à aposentadoria especial. Né? Então, antigamente, inclusive, isso foi bastante caso de judicialização. Né? Antigamente isso judicializava muito né, a análise de alguns peritos ali e falar, não, tá usando EPI, o EPI é eficaz, não faz jus, né? Mas conforme jurisprudência, né? Conforme normas atuais do INSS, hoje, mesmo utilizando EPI, né? Está exposto, ele vai fazer jus à aposentadoria especial, né? Mesmo o EPI sendo eficaz. Excelente. O mesmo anexo preconiza que os tempos de exposição do trabalhador ao ruído não devem ultrapassar os limites de tolerância estabelecidos. Né? Exatamente, esses limites são criados para exatamente evite que ele se lesione no trabalho e adquira uma doença ocupacional. Então nós temos aqui os limites de tolerância, que estão lá no anexo, não botei todos aqui, mas só para você ter uma noção de que o nível de ruído em decibéis, cada vez que ele aumenta, diminui, né, o máximo de exposição diária que o trabalhador pode estar lá. Então, o primeiro nível de ruído é 85 decibéis, né, e o máximo de exposição diária são 8 horas, e depois, a partir de cada unidade de aumento do ruído de decibéis, vai diminuindo o tempo máximo de exposição desse trabalhador, como, por exemplo, 86 decibéis, 7 horas de exposição máxima, 87, 6 horas de exposição máxima, e assim por diante, até o nível máximo de 115, que o máximo de exposição é apenas 7 minutos. Isso, inclusive, às vezes é cobrado em prova até esse nível de ruído, o primeiro nível. Né? Então, trouxemos aqui, inclusive, até como é que a banca cobra isso. Então, tem aqui uma questão de 2023, questão recente, né? E como é que era o enunciado da questão? Estudos sobre exposição ocupacional demonstram que o ruído vem atingindo grande parte da população trabalhadora em todo o mundo, sendo a perda auditiva induzida por ruído, a PAIR, a segunda doença mais frequente do aparelho auditivo. O limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, com uma exposição de 8 horas,
de acordo com a NR15, deve ser de, então, letra A, 85 decibéis, letra B, 88, letra C, 90 decibéis e letra D, 130 decibéis. Então, nós acabamos de ver, né, esse conceito e nós sabemos que a resposta correta é 85 decibéis. Então, exposto a esse ruído, uma exposição máxima de 8 horas, né, é a questão dos 85 decibéis. Então, veja como é que isso pode ser cobrado numa prova para o concurso da Perícia Médica Federal. Perceba que, assim, para o aluno que não está acompanhando o Medperícia, né, pode ser uma questão difícil, né? Mas para você que está acompanhando a gente, que está, né, recebendo ali os PDFs e vai receber os PDFs e o material complementar no curso, é uma questão que se torna fácil, né? Exatamente. Então, essa análise técnica do agente ruído, ela é muito importante exatamente para você determinar que aquele agente está lá no ambiente de trabalho. Porque, veja, nós podemos ter um trabalhador que trabalha na indústria, ou na metalúrgica, por exemplo, que desenvolve uma perda auditiva induzida por ruído, mas aquele ruído não é ocupacional. Imagine que esse trabalhador trabalha 6 horas na empresa por dia, aquele ruído não ultrapassa 85 decibéis, ele usa equipamentos de proteção individual, existem medidas de proteção coletiva, mas a atividade ou de lazer, ou a segunda atividade laborativa dele é ser DJ numa casa de show. E ele lá não usa no equipamento e o som que ele está exposto ali 2, 3 horas por dia pode ocasionar isso. Então ele pode ter uma perda auditiva induzida por ruído, mas esse ruído não está lá no ambiente de trabalho dele. Por isso que essa análise técnica do agente ruído é tão importante. Só uma consideração aqui, tá? Essa análise técnica do agente ruído, ela independe de perda auditiva, tá? Então perceba o seguinte aqui, veja. Você pode ter aqui 2 trabalhadores, né, numa mesma empresa, né? Você tem ali um trabalhador, né, diretamente na linha de frente, ali, na linha de produção, exposto a esse ruído, e você pode ter um funcionário ali no setor administrativo dessa mesma metalúrgica, né? Esse trabalhador que está no setor administrativo, né, eventualmente, ele pode requerer aposentadoria especial, alegando que está exposto também ao agente ruído, né? Só que quando você vai para a inspeção do local do trabalho e vai para o PPP, né, ele não tem essa exposição ao ruído de forma habitual e permanente. Diferentemente do mesmo trabalhador da mesma empresa, só que esse está, né, na linha de produção, está na linha de frente ali, exposto ao ruído, né, de forma habitual e permanente, né? E aí isso é importante para diferenciar exatamente o enquadramento, né? E lembrando, né, que a análise técnica, né, do agente ruído independe, né, se houve perda auditiva ou não, né? Então você pode ter aquele trabalhador que passou 25 anos ali, né, exposto ao agente ruído, né, não desenvolveu perda auditiva, mas mesmo assim, né, houve exposição, ele vai fazer jus à aposentadoria especial, tá? Então a concessão, o enquadramento é feito independentemente, né, se houve perda auditiva ou não. Ou seja, para ter direito à aposentadoria especial não quer dizer necessariamente que você sofreu uma doença ocupacional. Exatamente. Então, nessa análise técnica vai se analisar a exposição, né, identificar a fonte do ruído. Tem a avaliação, a avaliação será sempre quantitativa para todo o período. O enquadramento, certo? Então, até 5 de março de 1997, o enquadramento ocorre quando o nível de pressão sonora encontra-se acima de 80 decibéis, conforme anexo do decreto lá de 1964. E essa legislação ela foi evoluindo, né? Depois de 6 de março de 97 a 18 de novembro de 2003, acima de 90 decibéis, e após 31 de dezembro de 2003, né, superior a 85 decibéis. Então você veja que houve uma mudança na legislação e, a depender de quanto tempo aquele trabalhador trabalha exposto ao ruído, o perito médico federal precisará, inclusive, usar essas normas para determinar se aquele período ele estava exposto e o outro período ele estava exposto, levando em conta essas legislações diferentes. Demonstrações ambientais, verificar normas vigentes à época das emissões, também levando em conta isso, porque você vai caracterizar o tempo de exposição para calcular a aposentadoria especial, e aí vai ter que ver qual era a legislação vigente naqueles períodos que estão sendo avaliados. A tecnologia de proteção, né, deve analisar esses equipamentos de proteção coletivo, conforme proteção adequada que elimine o agente nocivo. No entanto, essa questão não
descaracteriza o direito à aposentadoria especial, como o João já explicou. E agora nós vamos entrar na fisiopatologia do ruído. Deixa eu fazer só uma consideração aqui, tá, Rodrigo? Veja, muitos aí podem estar se questionando, pô, professor, mas estou achando que é muito complexo essa análise, né? Análise técnica do ruído para fim de aposentadoria especial. Veja, não se preocupe, né? Porque a gente está filtrando para vocês aqui o que é relevante para a prova, né? A nossa intenção aqui não é formar peritos, né? Até porque quando você entrar na PMF, você vai ter um treinamento específico, né? Para aprender a fazer essa análise, né? E esse enquadramento ou não, né? Mas aqui, no tocante à aposentadoria especial e a esses agentes nocivos, a gente vai trazer a informação que é relevante, né, para você matar a questão da prova, é o que interessa nesse momento, tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Exatamente. Então, entrando aqui na fisiopatologia do ruído, né? Quando o ruído é intenso e a exposição a ele é continuada, em média de 85 decibéis, por 8 horas por dia, ocorrem alterações estruturais na orelha interna que determinam a ocorrência da perda auditiva induzida por ruído. Essa perda auditiva é o agravo mais frequente à saúde dos trabalhadores, estando presente em diversos ramos de atividade, principalmente siderurgia, metalurgia, gráfica, têxteis, papel, papelão e vidraçaria. Então veja a quantidade de tipos diferentes de empresas que o ruído pode estar lá presente e a importância da perícia lá avaliando essas questões para determinar nexo e para também ter a questão preventiva de evitar que os trabalhadores também desenvolvam a perda auditiva induzida por ruído. E além dos sintomas auditivos frequentes, né, como perda auditiva, dificuldade de compreensão de fala, zumbido, que é um sintoma muito frequente, intolerância a sons intensos, o trabalhador produtor de país também pode apresentar queixas também clínicas mais gerais, não relacionadas ao aparelho auditivo, como cefaleia, tontura, irritabilidade e problemas digestivos, entre outros. Pode até desenvolver uma doença psiquiátrica relacionada a essa questão da perda auditiva e do zumbido. Quando a exposição ao ruído é de forma súbita e muito intensa, pode ocorrer o trauma acústico, lesando temporariamente ou definitivamente diversas estruturas do ouvido. Então, ter em mente que há uma diferença entre o trauma acústico, né, que é uma exposição ao ruído de forma súbita e intensa, quer dizer, como, por exemplo, uma explosão no ambiente de trabalho, em relação à perda auditiva induzida por ruído, que é aquela perda onde o ruído está ali frequentemente, habitualmente, permanentemente junto do trabalhador e durante anos de exposição ele vai lesionando o aparelho auditivo. Outro tipo de alteração auditiva provocada pela exposição a ruído intenso é a mudança transitória de limiar, que se caracteriza por uma diminuição da acuidade auditiva, que pode retornar ao normal após um período de afastamento do ruído. Então você tem também uma exposição brusca, você começa a perder um pouco de capacidade de escutar bem naquela frequência e depois, com o tempo, isso pode regredir. Diferente da perda auditiva por ruído, que não regride. Então, as características da perda auditiva induzida por ruído. Aqui é muito importante. Muito provavelmente, isso vai ser cobrado na sua prova, quando você estiver lá na sua prova para ser aprovado no concurso da Perícia Médica Federal. Então, atenção dessas características da PAI, que quando nós estudamos essa perda auditiva, eu acho que essa é a parte principal, o núcleo principal do o que tem mais, do conhecimento. Tem sido cobrado em prova, né? Uma das coisas que tem mais sido cobrada em prova é exatamente essa característica da perda auditiva induzida por ruído. Então você tem que reconhecer isso aí. A banca vai te perguntar isso. Então, primeiro, ser sempre neurosensorial, uma vez que a lesão é no órgão de corte da orelha interna. Ser geralmente bilateral, com padrões similares. Em algumas situações, observam-se diferença entre graus de perda das orelhas. Não produzir perda maior do que 40 decibéis nas frequências baixas e 75 decibéis nas altas. Perdas mais profundas, uma perda auditiva profunda ou severa, você já afasta um pouco o pensamento de ser uma perda auditiva induzida por ruído. A progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso. Então, tirado o trabalhador do ambiente de trabalho que provoca o ruído, essa perda auditiva, ela cessa, ela não pode continuar. Se ela continua essa perda, não é uma perda auditiva induzida por aquele ruído lá no ambiente ocupacional. A presença de perda auditiva induzida por ruído não torna a orelha mais sensível ao ruído.
à medida que aumenta o limiar. A progressão da perda se dá de forma mais lenta. Quanto mais ele vai perdendo essa capacidade, as próximas perdas vão sendo mais lentas. A perda tem seu início e predomínio nas frequências 3, 4 e 6 kHz, né? Então 3.000, 4.000 e 6.000 Hz, progredindo posteriormente para 8, 2, 1, 0,5, 0,5 e 0,25 kHz. Atenção desse dado que é importante, que ela começa pelas frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz. Em condições estáveis de exposição, as perdas de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz geralmente atingirão um nível máximo em cerca de 10 a 15 anos. Então você veja também que é uma exposição longa, prolongada, para você conseguir ter essas diminuições nas frequências iniciais. O trabalhador portador de PAI pode desenvolver intolerância a sons intensos, queixar-se de zumbido e de diminuição de inteligibilidade da fala, com prejuízo da comunicação oral. Então ele começa a ter dificuldade de se comunicar, a capacidade de comunicação interpessoal fica prejudicada. Então vamos lá para mais um momento como a banca cobra, para você entender como é que esse assunto pode ser cobrado quando você estiver fazendo a sua prova para o concurso da Perícia Médica Federal. Então a questão aqui da Sebrasp de 2002, que diz o item, né? A perda auditiva induzida por ruído, PAI, é uma patologia resultante da exposição ao ruído em níveis elevados de pressão sonora. Essa patologia, quando decorrente da exposição ocupacional, caracteriza-se como doença do trabalho. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir. Então, entre as características gerais da PAI, inclui-se o fato de ser geralmente bilateral e simétrica, de estabilizar após cerca de 10 a 15 anos de exposição e de dificilmente produzir perda auditiva profunda. Essa alternativa está correta e vem a coroar exatamente o que nós estávamos dizendo antes, a importância de você conhecer as características para definir o que é uma perda auditiva induzida por ruído, tá certo? Então, conceito importante de ser bilateral e simétrica, né, estabilizada depois de cerca de 10 a 15 anos, e dificilmente produzir uma perda auditiva profunda. Outro momento aqui, como a banca cobra, né, como você entender como é que a banca pode cobrar isso. Inclusive aqui outra questão da Sebrasp, que muito provavelmente, não é, João? Vai ser a banca examinadora, né, da prova do concurso da Perícia Médica Federal, como ocorreu agora no concurso de técnico SS do segundo semestre de 2022, que foi feito pela Sebrasp. Com relação à lesão auditiva por exposição a ruído, julgue o próximo item. Então, perda auditiva induzida por ruído é definida como uma patologia progressiva indiretamente relacionada com a exposição a ruído intermitente. Então, essa questão está errada. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada à exposição a ruído intermitente. É exatamente esse ruído que ocasiona a perda auditiva induzida por ruído. E aí, mais uma questão aqui, como a banca cobra, você entender como é que isso pode ser cobrado. E quando você estiver estudando, você entender como é que isso é cobrado para a prova. Em relação à perda auditiva induzida por ruído, PAI, assinale a alternativa correta. Item A. As perdas são sempre profundas, ultrapassando os 75 decibéis. Alternativa B, na maior parte das vezes, é unilateral. Alternativa C, a PAI é sempre neurosensorial, pois compromete as células do órgão de corte. Letra D, trata-se de uma perda auditiva reversível. E letra E, o quadro não é passível de não progressão, ainda que cessada a exposição ao ruído. Então, vamos lá de item a item. As perdas são sempre profundas, ultrapassando os 75 decibéis. É exatamente o contrário. Raramente são profundas e raramente ultrapassam 75 decibéis. Então, essa alternativa A está incorreta. Alternativa B, na maior parte das vezes, é unilateral. Exatamente o oposto. Na maior parte das vezes é bilateral. Você está exposto ao ruído, né, e aquele ruído, em geral, atinge os dois ouvidos na mesma proporção. A PAI é sempre neurosensorial, pois compromete as células do órgão de corte. Esta é a alternativa correta, exatamente isso. E vamos para as outras duas. Trata-se de uma perda auditiva reversível? Não. A perda auditiva induzida por ruído ela é irreversível. Né? Ocorreu a perda, não volta mais. Então, se você estiver diante de um trabalhador que apresenta uma audiometria, que tem uma perda de um tipo, depois, no outro ano, apresenta uma perda auditiva, mudou o tipo de perda. E cada ano ela fica flutuando, então você já pode
descaracterizar aquilo como uma perda auditiva induzida por ruído, já que ela é irreversível. E o quadro não é passível de não progressão, ainda que cessada a exposição ao ruído, também está incorreto. Cessada a exposição, cessa a progressão da perda auditiva. Alguma observação, João? Aí? Não, assim, eu procure enxergar, né, que vocês, né, estão vendo hoje aqui um assunto denso, né, em que, né, para o aluno que não tem um direcionamento, ele vai se perder o que é relevante para a prova. Né? E a gente está aqui hoje exatamente isso, direcionando vocês, né, para o que é importante e o que é que as bancas têm cobrado sobre o assunto. Né? Então, um assunto relevante para o trabalho da PMF, né, e a gente filtra ali, né, o que é que as bancas cobram sobre esse assunto que é relevante para a PMF. Então, a gente está mastigando aqui para vocês, né, tornando mais fácil esse caminho até a aprovação. Então, na avaliação da PAI, né, a avaliação do trabalhador exposto a ruído consta de avaliação clínica e ocupacional. Você vai ter que fazer uma história clínica e a história ocupacional, como é que é o trabalho dele, na qual pesquisa se a exposição ao risco pregressa e atual, porque pode ser que essa perda auditiva tenha sido de outro trabalho dele, né, e não do atual, considerando-se os sintomas característicos da condição. É importante o detalhamento da exposição para que seja possível determinar o nexo. Você só vai determinar o nexo você sabendo que aquele fator de risco está lá no trabalho e é um risco ocupacional, senão você não pode determinar o nexo. Dessa forma, a anamnese ocupacional configura-se como instrumento fundamental para a identificação do risco. Então, é a arte da Perícia Médica Federal exatamente fazer essa análise clínica e depois essa análise ocupacional para determinar se aquele fator de risco está lá no ambiente de trabalho e você poder dizer que é uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional. O conhecimento sobre o ambiente de trabalho também pode ser feito por meio de visita ao local, avaliação de laudos técnicos da própria empresa e informações sobre fiscalizações, além do relato do trabalhador. Ou seja, o perito médico federal ele tem a autonomia de avaliar todas essas provas, né, como foi trazido agora, por exemplo, esse vídeo do ambiente de trabalho, e todos os outros documentos emitidos pela empresa, emitidos por fiscalizações, por exemplo, como do Ministério do Trabalho ou da própria Perícia Médica Federal, e até uma inspeção do local do trabalho, como nós já falamos aqui, né, na Instrução 485, de 2015. Na dúvida tem que inspecionar. Né? Exatamente. Então, houve alguma dúvida ali para determinar o nexo, você vai e faz a inspeção do local do trabalho. E aí também tem que haver uma avaliação dos efeitos auditivos. Né? Para a configuração da existência de alterações auditivas, é fundamental a realização da avaliação audiológica. A avaliação audiológica é formada por uma bateria de exames conforme a NR7. Então, atenção lá. E onde é que está dizendo como é que é feita essa avaliação audiológica para determinar que o trabalhador perdeu ou não a audição por ruído, e também faz fazer parte de como é que essa avaliação é feita de maneira periódica ou nos exames admissionais e demissionais. Então você encontra essa informação lá na NR7. Então já linka aí, já faz o link, a avaliação audiológica está lá na NR7. Então, audiometria tonal por via aérea, audiometria tonal por via óssea, logoaudiometria e imitanciometria. Certo? Então, atenção, NR7. É importante diferenciar a perda auditiva induzida por ruído de outros agravos auditivos que, apesar de terem o mesmo agente etiológico, também com possibilidade de ocorrência no ambiente de trabalho, possuem características diferentes. Então, reforçando só essa questão que nós já falamos aqui do trauma acústico, né, que é uma perda auditiva súbita decorrente de uma única exposição a ruído intenso, como, por exemplo, uma explosão. E uma mudança transitória de limiar, que é a elevação do limiar de audibilidade, que se recupera, diferente da perda auditiva induzida por ruído, que é irreversível. E aí vamos para uma parte importante também, que é a questão da prevenção. Isso também é muito cobrado na legislação do trabalho. Então, sendo o ruído um risco presente nos ambientes de trabalho, as ações de prevenção devem priorizar esse ambiente, exatamente para você diminuir ou cessar o risco. É fundamental que primeiro seja feita uma detalhada observação do processo produtivo, por meio da qual serão localizados os pontos de maior risco auditivo, o tipo de ruído, as características da função e os horários de maior ritmo de produção. Esse ruído, inclusive, ele pode aumentar e diminuir durante uma jornada de trabalho.
As empresas devem manter, de acordo com as normas regulamentadoras, as nossas NRs, do Ministério do Trabalho, um programa de prevenção de riscos ambientais, que é o PPRA, está lá no NR9, então já aproveita para decorar PPRA NR9, no qual os diversos riscos existentes no trabalho devem ser identificados e quantificados para, a partir dessa informação, direcionar as ações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, que está lá na NR7. Então, entender que primeiro vem o PPRA, NR9, e depois vai ser feito o PCMSO, que está lá na NR7, que procederá às avaliações de saúde dos trabalhadores. Então vamos lá, como a banca cobra, para você entender como é que isso pode ser cobrado quando você estiver fazendo uma prova para perito médico federal. Questão 2017, né, o monitoramento de exposição aos riscos é uma das etapas do, letra A, perfil profissionográfico previdenciário. Né? Esse monitoramento é uma das etapas do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, da perda auditiva induzida pelo ruído, do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho ou do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essa questão tem um nível de dificuldade mais leve, né? Mas você precisava saber o que era um PPRA e um PCMSO para responder a questão e saber que esse monitoramento da exposição aos riscos é uma das etapas essenciais do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E aí, reforçando mais uma vez que também isso pode ser cobrado a você, que todo caso de perda auditiva induzida por ruído é passível de notificação compulsória pelo SUS, segundo o parâmetro da portaria lá, número 777 de 2004. Todo caso de PAI deve ser comunicado à Previdência Social por meio da abertura de quê? Qual é o documento? Da famosa CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, houve um diagnóstico de perda auditiva induzida por ruído no ambiente de trabalho, uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional, vai precisar abrir a CAT, né? Comunicação de Acidente de Trabalho. Não é, João? Exatamente. Rapaz, eu estou aqui extremamente satisfeito, né, com o nível da aula. Né? Inclusive, me arrisco a dizer, né, que pode sair uma questão daqui, uma provável questão da prova. Né? Então, a gente trouxe aqui informações relevantes, né, e precisas sobre esse conteúdo aí. Eu acho que, né, foi um presente, Rodrigo, os alunos aí. Excelente. Vamos lá continuar batendo forte aqui nas nossas redes sociais, nos conteúdos importantes para você que ou já trabalha na perícia médica ou está lá focado em ser um perito médico federal.